gostaria de falar de um assunto é complicado, mas ao mesmo tempo é simples. É complexo, mas mesmo da mesma forma que é complexo, é algo fácil. O que eu quero falar para vocês hoje é sobre a fé. Tá? Eu tenho por anos, tentado descobrir, entender o que é fé. Fé é uma palavrinha de uma sílaba, né, com 2 letrinhas, que tem um grande peso na vida do cristão. E muitas vezes nós vivemos uma vida de fé equivocada. Nós fazemos certas coisas pensando que isso é fé. Nós cremos talvez em algumas tradições e por anos, talvez você e eu temos vivido de uma forma incorreta aquilo que Deus quer. Então hoje, nesta noite, eu queria estudar 2 textos bíblicos com vocês. E nós vamos tirar algumas lições desses textos. Eu quero ler com vocês Tiago, capítulo 4, verso 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas uma neblina, como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Puxa vida, né? Tiago está dizendo aqui para mim e para você, que muitas vezes eu e você colocamos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, a nossa ambição na frente daquilo que Deus quer. Um cristão, ele deve viver, como Jesus diz, um dia após o outro. Jesus fala que todo dia tem o seu mal. Mas nós somos tentados a nos programar, a de alguma forma viver segundo aquilo que nós desejamos. Não é pecado se planejar, mas muitas vezes nós colocamos em primeiro lugar a nossa ideia, o nosso conforto, a nossa ideia, intenção, motivos. Como isso, pastor? Muitas vezes você teve um exemplo banal, mas eu tenho certeza que vai ajudar você. Nós temos um culto no dia de sábado, certo? Aí você acorda de manhã, aí você está com uma preguiça, mas está com uma dorzinha de cabeça, e aí você pensa assim, não, eu não vou hoje no culto, eu vou descansar, é sábado, é dia do guardar o mandamento, então eu vou descansar, e acaba não vindo à igreja. Não é pecado você ficar em casa. A questão está em que você coloca o seu eu em primeiro lugar, porque o sábado, em primeiro momento, é dia de quê? De adoração. Então, esse exemplo bobinho pode ser aplicado em várias situações da nossa vida. Muitas vezes eu coloco os meus planos à frente de Deus. Assim como o Tiago está dizendo aqui, que muitas pessoas planejam, não, eu vou fazer tal coisa, vou ganhar, eu vou fazer assim. E Tiago está falando que isso é arrogância, e é uma arrogância maligna. Que nós devemos pensar sempre o seguinte, se Deus quiser, nós faremos tal coisa. Então, aqui em Tiago, eu já vejo o Tiago dizendo para mim e para você como deve ser o nosso dia a dia em relação à fé. Agora existe um outro texto. Abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3, a partir do verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficas sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Perceba que aqui é uma demonstração de fé. Não importa, rei, o que você vá fazer. Pode tocar tudo que é música aí, ordenar, que nós não vamos nos curvar diante da estátua.
E é interessante que ele fala assim, e fique sabendo, rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, então vamos morrer. Isso para mim é uma demonstração de fé. Porque veja, não importa o desejo de Sadraque e Mesaque, porque com certeza, como seres humanos, eles queriam viver. Mas em primeiro lugar não vinha a vida deles, mas vinha o que Deus desejava. E Deus desejava que eles fossem fiéis. E assim eles fizeram. E é interessante que eles nunca imaginariam de que ao cair no fogo, eles não seriam queimados. Perceba que a fé, ela é inesperada, é uma situação inesperada daquilo que pode acontecer ou não. Moisés, quando se deparou de frente do mar, ele nunca imaginaria que o mar ia se abrir, né? O povo de Israel, quando chegou no deserto, nunca ia imaginar que caía pão do céu. Então, a fé, ela é algo que não é planejada ou algo que o ser humano já sabe o que vai acontecer. Porque nos planos de Deus, o ser humano ele não tem como prever os planos de Deus. Nós vivemos pela fé naquilo que é revelado na palavra de Deus. Mas nós precisamos também viver pela fé, pelaquilo que ainda não foi revelado para mim e para você. Então, eu pergunto para vocês, o que é fé? Eu não sei dizer ao certo o que é fé. Não encontrei ainda palavras ou situações para explicar certinho, de uma forma completa, o que é fé. Mas eu posso dizer para vocês o que não é fé. E você sabendo o que não é fé já é muito importante. Porque muitas vezes praticamos uma fé que não existe. Uma fé que Deus não pediu para que eu e você tenhamos. Certo? A fé, ela teve um início quando o homem caiu em pecado. Quando Adão e Eva pecaram, eles precisariam agora de fé, de que o Deus que o criou, salvaria. Eles precisariam de fé para saber que existia um Deus que estava ao lado deles, mesmo eles não vendo. Eles precisariam de fé que há um Deus que protege, que cuida e que resolveria o problema do pecado. Então perceba que a fé, ela surge no cenário da nossa vida quando entra o pecado. Da mesma forma como ela entra quando surge o pecado, a fé ela não mais existirá quando o pecado for eliminado. Porque para que fé, se eu estou junto com meu Deus, falando com Ele, vendo Ele, ouvindo Ele, sentindo Ele? Não tem por que ter fé. Né? Então a fé ela é uma necessidade humana. Se você é um pecador, você necessita ter fé. Bom, a nossa sociedade, ela não contribui para que eu e você tenhamos fé. Quer ver um exemplo? Você tem a certeza que você vai sair daqui hoje, você vai para casa, quem sabe alguém vai jantar, aquela coisa toda, vai dormir. Você tem a certeza que você vai deitar e vai levantar e vai para o trabalho. Você tem certeza que quando você pegar o teu celular, você discar o número, ele com certeza vai ligar para a pessoa que você quer. Você tem certeza que quando você entrar no chuveiro, você vai abrir a torneira, vai sair água, e vai sair água quente. Você tem certeza que quando você entra no teu carro, faltando 10 minutos para chegar no serviço, você tem certeza que ao dar partida o carro vai pegar e o carro vai te levar certamente lá no teu trabalho. Você tem certeza que quando você chega no teu fogão, abre a válvula, aperta o botãozinho para ligar, vai funcionar. Nós vivemos numa sociedade em que tudo faz com que eu e você não exercitamos a nossa fé. E quando sai do controle a situação, nós nos frustramos. E geralmente quando sai do controle o que nós planejamos, nós agora temos um culpado. Por que Deus não deu um jeito? Por que Deus quis assim? Por que fulano morreu? Era tão bom. Por que eu estou nessa situação? E nós tentamos achar um culpado. E geralmente o culpado é aquele que nós achamos que tem controle sobre tudo, Deus. Então veja que eu e você estamos vivendo numa sociedade em que faz com que eu e você não exercitamos fé. E por não saber, não exercitar a verdadeira fé, eu e você caímos em certos enganos. Nós vivemos uma vida de cristianismo falso. Como isso, pastor? Como isso? Quer ver? Eu vou falar agora para vocês o que não é fé. Não é fé. Primeiro, fé não é sentimento. Não é sentimento.
Olha só, fé não é quando você acabou de assistir um sermão, ou uma música, ou uma oração, e se sentiu bem. Olha, senti uma paz, olha que benção, estou indo para casa em paz. E você de alguma forma pensa que sua fé aumentou porque você teve um sentimento bom. Ou outra situação, fé ela não é a alegria de ter recebido algo. Muitas vezes nós recebemos um presente de alguém, recebemos uma bênção, quem sabe um trabalho, um dinheiro, uma promoção, e aquilo nos faz de alguma maneira se sentir bem. E aí você vem para a igreja feliz, você tem um dia feliz e você pensa assim, nossa, olha, minha fé cresceu, porque eu ganhei algo de Deus. Mas fé não se baseia naquilo que você ganha, porque muitas vezes na nossa vida você não vai ganhar nada. Você vai esperar algo de Deus ou dos seres humanos, dos seus amigos, e eles com certeza não vão te dar. E o fato de você não receber aquilo que você quer, não quer dizer que você não tem fé. Certo? Ou talvez você, ao dar algo a alguém que não esperava, ou alguém que esperava, você foi lá, ajudou, você fez alguma caridade, de alguma forma você ajudou alguém, e isso trouxe para você alegria. Trouxe um sentimento de satisfação, de realização, e talvez aí você agora pense o seguinte, nossa, como eu estou feliz, e isso é o cristianismo, isso é colocar a fé em prática. Eu estou com a minha fé lá em cima. Mas perceba que tudo isso é passageiro. Por isso que fé não é sentimento. Porque tem dia que você vai acordar alegre, feliz da vida, né? Com o pé direito. Mas tem dia que você vai acordar triste com o pé esquerdo, como as pessoas dizem. Acorda mal-humorado, triste, chateado, e talvez você pense assim, não dá certo para mim, para que eu vou na igreja? Para que eu vou fazer isso? A fé que no outro dia estava lá em cima, porque você estava feliz e alegre, agora que você está triste, a tua fé está lá embaixo. Por isso que fé não é sentimento. Fé não pode ser volátil. A fé é algo constante. Fé não é sentimento. Então entenda, se um dia você estiver alegre aqui na igreja, amém, Deus seja louvado, mas não espere que essa alegria, por ter ouvido um belo sermão, por ter vivido uma boa experiência com Deus, essa fé perdure, essa alegria perdure para o resto da vida, que não acontece. Por isso que a fé não pode ser comparada com o sentimento. O que mais? Por isso, os sentimentos mudam, alegria, tristeza, e fé não pode ser o sentimento. Outra coisa que a fé não é. Fé não é pensamento positivo. E nós vivemos num cristianismo, neopentecostal, posso dizer assim, em que as pessoas costumam proferir palavras positivas. Né? Então, no caso assim, imagine só, você está desempregado há muito tempo. De repente você escuta no rádio que tem uma entrevista de emprego, você prepara rapidinho o teu currículo, e aí você está andando na rua, indo lá para a entrevista, você encontra um irmão. Aí o irmão fala assim, mas onde você vai? Fala, vou fazer uma entrevista e tal. Tenha fé, vai dar tudo certo. Tenha fé em Deus, vai dar tudo certo. Você vai conseguir. Deus vai te abençoar e você vai conseguir. E nessa hora você pensa o seguinte, não, olha que beleza, não, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Pensamento positivo. E aí você acaba indo para a entrevista de trabalho, né? Chega lá, o entrevistador olha para você e você não tem um perfil da empresa. E ele nega então ao trabalho. Aí você volta, cabisbaixo, fala, oh meu Deus, por que eu não consegui o trabalho? Eu orei tanto, eu tinha tanta confiança, tanta fé. Aí o irmão te encontra, aquele mesmo que falou que ia dar certo. Fala, ei irmão, conseguiu o serviço? Fala, não consegui. É porque você não teve fé, você não acreditou. E você, ao invés de se sentir bem, se sente um fracassado. De que você não tem fé, porque não pensou positivamente, porque desconfiou, você não conseguiu o emprego. Por isso que fé não é pensamento positivo. Você pode ser a pessoa mais emotiva, mais para frente, mais alegre, mais simpática, mais confiante. Mas você muitas vezes não vai conseguir aquilo que você quer. Porque fé não é pensamento positivo. Não pode ser pensamento positivo. Outra coisa, muitas vezes nós estamos doentes. Recentemente eu estava acompanhando o caso do irmão nosso. Meses atrás, chegou uma irmã nossa de Mato Grosso. O nome dela é Jo, chamada de Jo. E ela estava assim, terrivelmente com um câncer muito avançado. Segundo o que ela falou para mim, o câncer, segundo a medida das plaquetas, quando a pessoa está normal, ela tem uma média 34. Não sei do que lá, mas é 34.
E ela chegou ao nível de quase 3.000. Então ela estava com um câncer altamente avançado. Começou a fazer o tratamento, com certeza pediu a Deus, a igreja orou, e Deus foi bondoso com ela e concedeu para ela a cura. Você vê ela, parece que ela não tem nada, né? Recentemente ela fez um exame, o normal sendo 34, ela estava com 36, 37. Olha só. Recentemente nós tivemos aí o caso do Edi Cláudio, um irmão muito querido nosso. E uma certa vez, ele doente, né? No mesmo caso, ele falou assim: Deus curou a Jo, então ele vai me curar. Ele tinha pensamento positivo, sim ou não? Toda a família tinha pensamento positivo? Sim. Mas ele não foi curado e descansou no Senhor. Então perceba, não pense que você tem algo de ruim, você fala assim: não, eu determino, eu creio, vai dar certo. Não, vai dar certo. Vai acontecer, não, vai dar certo. Não vou pensar coisa, não, vai dar certo. Eu vou conseguir esse trabalho, eu vou ser curado. Não, eu vou conseguir conversar com tal pessoa. Não, eu vou conseguir esse dinheiro. Pensamento positivo não é fé. Ok? Não pense isso. Porque você pode ser a pessoa mais positiva desse mundo. Mas se Deus não quer, não tem quem mude a vontade dele. Mas pastor, então o que é fé? Calma aí. Vamos para outro ponto. Eu já vi muitas vezes, né, as pessoas tomam posse da tua bênção, né? Eu lembro uma vez que eu estava no Rio de Janeiro trabalhando com livros, vendia livros, e contei a minha história, que eu estava querendo, né, ter um filho com a minha esposa. Naquela época nós já tínhamos perdido 3 crianças, né? E aí veio uma senhora, muito gente boa, uma senhora de boas intenções, né? E ela era missionária daquela igreja. E ela chegou para mim e falou assim: missionário Adriano, você quer receber a bênção? Eu falei: opa, manda para cá, a bênção tu não quer, né? Aí ela falou assim: então é o seguinte, Deus está falando comigo agora, e Ele vai te dar essa criança, e vai ser um menino, e este ano mesmo você terá essa bênção. E é interessante, gente, ele falou: você recebe a bênção? Eu falei: toma posse da bênção? Toma posse, manda para nós, né? E realmente, no final do ano nós tivemos uma gravidez, era menina, porém a criança morreu. O fato de eu querer muito, ou tomar posse da bênção, não quer dizer que as coisas aconteçam. Eu entendo o seguinte: depois de 7 crianças que nós perdemos, veio a Manu, com vida e saúde. Mas olha só, em nenhum momento Deus mandou um anjo, apareceu um sonho para mim e falou assim: Adriano, você vai ter um filho, tua esposa, junto com vocês terão um filho. Deus não prometeu para mim que daria um filho. Então, se Ele não prometeu que não daria um filho, quem sou eu para ficar culpando Ele por não ter filho? Estão entendendo? Então, o fato de eu não ter o filho, não ter conseguido os filhos, eu tenho que entender que, de alguma forma, Deus está guiando a minha vida. Não que Ele é culpado por não me dar, porque Ele nunca prometeu. Diferente se Abraão poderia chegar para Deus e falar assim: Senhor, cadê o filho? O Senhor falou que ia dar, cadê? E quando ele falou, Deus falou que teria o filho, teve o filho. Quando Manoá, o pai de Sansão, o anjo o visitou, falou: tua esposa terá um filho. E se ela não engravidasse, ele poderia falar: Senhor, cadê? O Senhor prometeu. Mas para mim, nenhum anjo apareceu. Então, perceba uma coisa: muitas vezes Deus não desceu para você e falou que você teria uma casa, que você teria um carro, que você teria dinheiro, que você teria um namoro, que você teria condições. Deus não te prometeu nada. Ele prometeu que em meio ao vale da sombra da morte Ele vai estar com você. Ele prometeu que você pode passar pela água, mas a água você não vai afundar. Você pode passar até pelo fogo, vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Então, nós somos frustrados porque nós não entendemos a Deus. Nós queremos algo que Ele não prometeu que vai dar. Entende? Então, muitas vezes nós ficamos esperando. Acontece muitas vezes, eu vou visitar algumas famílias, e hoje vocês sabem, o país está em crise. E muitas vezes eu vejo famílias e pessoas colocando a esperança no trabalho X. Não, pastor, eu fui lá, entreguei meu currículo, conversei, fulano falou que indica eu. Não, eu tenho fé em Deus que vai dar certo aquele emprego e tal. Aí quando não dá, sabe o que acontece com a pessoa? Fica chateada com Deus. E eu falo: irmã, será que Deus não está falando para você, não está dando a entender para você de que não é o lugar teu ali? Você já pensou em fazer um outro tipo de coisa? Sei lá, uma outra coisa, ter uma outra experiência?
Então veja, nós determinamos aquilo que Deus tem que fazer. E quando Ele não faz, ficamos irritadinhos, né? Muitas vezes nós queremos comprar algo, né? Eu acompanhei uma família certa vez, né? Eles estavam querendo um carro, comprar um carro, né? E aí cheguei para ele e falei assim, e aí, conseguiu comprar um carro? Pastor, eu consegui. Da outra vez eu não tinha conseguido, porque eu fui numa garagem lá, e o cara é muito chato, não quis fazer uns negócios lá para a gente poder conseguir o carro. Mas que negócio? Ah não, pastor, é que eu ganho X por mês, né? E na outra garagem ali, eu consegui levar um olerite e ele colocou que eu ganhava mais. Aí eu consegui financiar o carro, e graças a Deus consegui. Falei, miserável. Isso é bênção de Deus? Não, é maldição para ele. Que fé é essa? Entende? Então, muitas vezes nós queremos as coisas que Deus não nos prometeu. Se Deus entender, se você é uma pessoa realmente que tem um coração no reino de Deus, e se realmente você vive, se você se submete à vontade dele, se ele quer que você, se ele percebe para o teu bem, que você vai viver, andar a pé o resto da vida, mas é para o teu bem, você vai andar a pé. Agora, se você não quer seguir a vontade dele, quer comprar um carro do seu jeito, fique à vontade. Mas eu por experiência própria, você vai se dar mal. Você vai se dar mal. Então, muitas vezes nós precisamos ter paciência, né? Esperar realmente no Senhor. Muitas vezes, durante todo esse período, né, que nós tentamos ter filho, eu escutei diversos conselhos, diversos. Um deles falava assim, não, tenha fé, dessa vez vai dar certo. Não, agora vai dar certo, viu, Adriano? Não, fique tranquilo, agora vai dar certo. Aí não dava certo. Não, a mesma pessoa, não, fique tranquilo, porque Deus quis assim. Gente, eu não sei se Deus quis assim, é meio complicado dizer esse tipo de coisa. Mas eu percebi algo na minha vida. Primeiro, Deus não tinha prometido um filho para mim. Outra coisa, aquilo que era preciso eu fazer, procurar um médico, buscar soluções humanas, eu fiz. Porque Deus deu inteligência para os médicos, para que eles possam, de alguma forma, ser usados por Deus e dar a cura. Entende? Então, tem muitas vezes nós cruzamos o braço e jejuamos e pedimos para que Deus dê aquilo e não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Pastor, talvez você está confuso aí, porque eu agora não sei mais o que é fé. Então vamos lá. O que não é fé? Fé não é conhecimento. Eu estudo um pouco a Bíblia, tenho uma faculdade de teologia, eu estou há 18 anos batizado na igreja, eu conheço um pouquinho do Evangelho, mas muitas vezes eu sou tentado a usar o conhecimento como muleta, e muitas vezes porque você sabe certas verdades, você pensa que isso é suficiente para manter a tua vida. O fato de você conhecer profecias, conhecer o Evangelho, conhecer o que a Bíblia diz, conhecer as normas da igreja, você se sente como se escolhido por Deus para tal obra, e não é bem assim. Conhecimento não vence pecado. E conhecimento não garante a você confiança em Deus. Quer ver um exemplo? Nos nossos dias existe um grande filósofo brasileiro chamado Leandro Carnal. Ele é um rapaz que ele conhece de capa a capa a Bíblia. Ele gosta do personagem Paulo. E ele cita os versos bíblicos e é um rapaz assim, espetacular. Só que ele diz o seguinte, eu sou ateu. Eu não creio na Bíblia como um livro divino, inspirado. Eu estudo a Bíblia porque faz parte do meu trabalho. E ele entende muito de Bíblia. Ele tem muito conhecimento e pode dar assim um show na gente aqui, com certeza. Mas ele não crê em Deus. Então veja, conhecimento não quer dizer que você tem fé em Deus. Então conhecimento, intelectualidade, o fato de você estudar a palavra de Deus, o fato de você conhecer a teologia, o fato de você andar com pessoas que têm bom conhecimento, isso não faz de você uma pessoa com fé. O que mais? Fé não é crença. Como assim, pastor? Eu creio, você crê que Deus existe, certo? Mas até o diabo crê. Só que há uma diferença. Eu creio que Deus existe. O diabo crê que Deus existe, mas estremece por isso. Quem aqui, o fato de acreditar que Deus existe, se estremece, tem temor no coração. O fato de você crer em doutrinas, na volta de Jesus, crer nos mandamentos de Deus, na salvação pela graça, isso não faz com que você tenha fé. Perceba, como é complicado
explicar, definir o que é fé. E muitas vezes eu e você vivemos num cristianismo com uma fé falsa, impondo para Deus aquela nossa crença, daquilo que Ele nunca prometeu para mim e para você. Mas afinal, o que é fé? Fé também, gente, não é ter poder. Você com certeza, ao olhar os canais da TV, você vai perceber o seguinte: você vê pessoas lá fazendo curas, né? Eu lembro uma vez que eu fui entregar um livro de casa em casa. Um livro, se eu não me engano, é aquele Os 10 Mandamentos. O primeiro livro de esperança que nós tivemos. E eu bati na porta de uma senhorinha, ela saiu. Aí eu falei, queria trazer aqui uma literatura, né, que fala sobre os mandamentos de Deus e tal. Eu falei, que legal, eu quero sim, viu? Aí eu falei, que igreja você é? Aí eu falei assim, eu sou adventista, tá. Eu ia em tal igreja. Ela falou, mas era uma igreja morta, irmão, não tinha milagre, não tinha cura, irmão, não tinha nada naquela igreja, irmão. Agora eu vou numa igreja ali, do rapaz do chapéu, olha só, e lá os defuntos quase levantam lá no culto, irmão. As cadeiras de roda lá ficam tudo vazio, porque todo mundo levanta. É um milagre atrás do outro, irmão. Falou, nossa, que bênção. Então lá eu me sinto bem. Lá é um povo de fé. Então para ela, fé é ter poder. Se você tem poder, você tem fé. Alguns também dizem que quando você recebe o Espírito Santo, você tem fé, você recebe o batismo do Espírito Santo, você agora começa a falar em línguas, né? A Bíblia nunca disse isso. E muitas pessoas acham que por ter esse poder extraordinário que ele diz que são um poder, é porque a pessoa tem fé. Porque se você não foi batizado pelo Espírito Santo, é porque você não tem fé. Você é um cristão meia boca. Tá? Mas a Bíblia nunca disse isso. Então o fato de você ter poder não quer dizer que é fé. Eu e você somos apenas um cano. Somos um canal por onde Deus faz as bênçãos. Então o cano não é nada se não tiver algo dentro. Moisés era um grande profeta de Deus, mas sem Deus ele não era nada. Entende? Então o humano não tem poder. O humano é apenas um instrumento que se submete a Deus para Deus realizar coisas extraordinárias. Então o fato de você um dia ter passado por algo extraordinário, Deus ter usado você para você fazer algo de bom para uma pessoa, isso não quer dizer que você é uma pessoa de fé. Sabe por quê? Judas expulsou demônios. Judas fez milagres. Ele foi um canal de bênção. Mas onde estava a fé dele quando o Salvador dele foi crucificado? Entende? Há uma diferença. Então, o que seria então fé? Veja só, não foi Moisés que abriu o mar vermelho, não foi Pedro e João que curou o aleijado, não foi Daniel quem fechou a boca dos leões, não eram os cabelos de Sansão que lhe davam a força. Entende? Outra coisa, fé não é certificado de batismo. E infelizmente a nova geração que tem surgido na igreja adventista pensa na sua cabecinha, na sua ingenuidade talvez, que ao descer as águas batismais, ela então está pronta para o que deve vir. É um engano. O fato de ser batizado não garante a você que você terá fé como os amigos de Daniel. Fé, quando você batiza, não quer dizer que você terá esse mesmo pensamento que Tiago tem, a maturidade de dizer o seguinte: o amanhã pertence a Deus. Logo, os meus planos de hoje e os planos de amanhã estão submissos ao que Deus quer, segundo o que Deus quer. Então, fé não é certificado de batismo. Entendam isso. Vocês estão percebendo que fé é mais do que uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Podemos definir assim. Fé é se submeter totalmente àquilo que Deus quer, mesmo não sabendo o que Ele quer. Por exemplo, Jesus quando estava para morrer, um dia antes ele entrou no Getsemane, e ali ele começou a orar. E ele era uma pessoa de fé, sim ou não? Meu Deus do céu, com certeza. Mas ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então veja, a vontade de Jesus é que ele não queria, ele estava com medo da morte. Mas olha a fé, mas seja feita a tua vontade. Se for para eu beber esse cálice, então que eu beba. Mas Senhor, eu não quero, eu sou humano. A minha vontade é ir embora, voltar para o céu. Mas se a tua vontade é que eu beba, então eu bebo. Estão percebendo? E isso nós podemos aprender no dia a dia.
Muitas vezes não queremos se submeter a certas coisas porque fere o orgulho, fere o nosso mau caráter, e nós acabamos dizendo não para as coisas de Deus. Então, fé, ela é mais do que apenas um conceito. Se você abra comigo a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Talvez você esteja pensando, mas pastor, Hebreus capítulo 11 diz o que é fé. Realmente, Hebreus 11 fala sobre fé. Porém, muitas vezes eu e você só ficamos no verso 1. E o verso 1, o autor de Hebreus, ele dá uma explicaçãozinha do que é a fé. Ele abre o capítulo 11 dizendo o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí você fala, tá vendo, pastor? Fé é a certeza das coisas que não se esperam. Então, é a convicção daquilo que eu não estou vendo. Isso é fé. E a fé fica algo muito abstrato. Fé, no conceito hebraico, ele é diferente da nossa fé. Nós temos o conceito de fé uma coisa assim, meio vaga, meio sentimental, meio confiança, certeza. Mas fé para um judeu, sabe o que é? É você ser jogado num mar, num oceano, com ondas enormes, e você ali se afogando. E de repente alguém joga para você um bote salva-vida, uma boia. O que você faz naquele momento? Você agarra aquela boia com toda a sua força, como se fosse a última coisa que você tem na sua vida. Isso é fé. Fé é agarrar em algo que te salva. Quando você continua lendo o Hebreus capítulo 11, você vai ver agora a fé em ação. Que isso que importa na Bíblia não é apenas um conceito intelectual, mas você vai ver que no verso 4 que Abel, pela fé, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, ou seja, Abel fez algo. Depois você vai para Enoque. Enoque, pela fé, foi transladado para o céu, porque ele vivia mais para o Senhor do que para as coisas aqui da terra. Você vai ver que pela fé, Noé construiu uma arca em pleno solo seco, nunca havia chovido, mas se Deus falou, ele fez. Outra coisa, você vê que Abraão, pela fé, ele obedeceu e saiu daquela terra pagã para um lugar que ele não conhecia, mas ele obedeceu. Fé é uma atitude em ação. Olha só, parece até uma redundância. Fé é uma atitude em ação. É muito mais do que você crer, é muito mais do que você determinar algo. Fé é se submeter àquilo que Deus quer. E se você está passando por certas situações e você vê um silêncio de Deus, não se frustre, porque Deus está preparando a cama para você deitar. E nós não esperamos. Estão entendendo? Muitas vezes nós queremos tanto algo que aquilo que Deus não vai dar para a gente. Então por isso que Jesus fala, se foque no dia, porque o amanhã pertence a Deus. Talvez você está esperando, quem sabe, uma grande oportunidade, e você fica frustrado cada dia que passa e não vem aquilo, mas se deleite no Senhor agora. Fé é muito mais do que uma palavrinha, né? Eu tenho para mim alguns conceitos sobre fé. Eu queria terminar dizendo isso para vocês. Eu, quando fui para a faculdade fazer teologia, eu cheguei lá com uma penca de banana e um pão caseiro. É o que eu tinha. Tinha o meu carro, as ferramentas do meu trabalho. Eu fui para a cidade lá, ficava aí uns 200 quilômetros longe de casa. Falei para minha esposa, fica aqui, eu vou para lá, vou arrumar casa, trabalho e depois você vai. Eu lembro que eu fui com o dinheiro apenas do combustível para ir, e o combustível para voltar caso desse alguma coisa errada. E eu lembro que eu levei a penca de banana e um pão que a minha sogra deu. Foi passando os dias, a banana acabou, o pão acabou, não consegui trabalho, não conseguia nada. Comecei agora a chupar laranja, porque lá tinha muita laranja, né? Nossa, chupava de uma laranja mais cedo, na hora do almoço, na janta, né? Uma beleza que o intestino estava uma bênção, né? Não tinha lugar para dormir a princípio. Consegui um lugar lá no colégio, eles deixaram dormir, só que estava voltando o pessoal de férias e eu teria que sair. E graças a Deus, ali numa situação meio estranha, né? Alguém me liga e me oferece uma casa para dormir, né? Um amigo meu, há tempos atrás, estava morando na cidade, eu não sabia. Mas enfim, fiquei na faculdade. Poliana, graças a Deus, deu certo, ela foi. E eu lembro que nós fomos, eu estava trabalhando agora no
no Cevisa, no Centro Médico Adventista lá. Eu tinha feito a primeira fase da prova, tinha passado o vestibular, né? E agora tinha a segunda fase. Cheguei para o diretor do local lá e falei, vocês têm como conseguir uma bolsa para mim? Porque eu ganhava na época R$700. O curso era 600. Então não daria para pagar aluguel nem para comer. Então se eles me dessem a bolsa, eu com certeza dava um jeitinho ali, né? E ele falou assim, Adriano, nós não podemos fazer nada para você. Não tem como dar bolsa. Aí eu falei, então me dá as contas aí. Eu falei, como assim? Você ainda vai fazer a segunda etapa da prova? Você nem sabe se você vai passar? Eu falei, não, mas eu tenho convicção do meu chamado. E se eu fiquei sabendo de uma tal de colportagem aí, venda de livros, né? E eu vou para esse negócio aí, falaram que é uma obra de Deus. Aí peguei, fiz o acerto, beleza? Fui trabalhar, vender livros, de casa em casa, com uma mochila pesada no sol de Barretos. Barretos, gente, lá é quente, viu? Alguns dizem que é a preparação para o inferno, porque ele já vai quentinho e já vai embora, né? É muito quente. E, gente, foram dias ali, ó, de muito calor, muita luta. E eu lembro que nós chegávamos em casa, na igreja, morava no fundo da igreja, né? E o fundo da igreja era um sobradinho assim, e era um telhadinho baixo de eternite. Baixo, é quase igual da cozinha aqui, nossa, aqui, né? E, gente, um calor, que eu acordava de manhã, durante a madrugada, pegava aqueles bufador de passar roupa, sabe? Jogava na cama, jogava em mim, na poliana. E muitas vezes à noite, querendo dormir, do lado tinha um centro de macumba, né? Ficava lá, né? E eu ficava provocando eles, porque eu orava, Senhor, não deixa o Espírito descer, não deixa o Espírito descer. E a Poliana falou assim, amor, nós precisamos dormir, deixa o negócio descer lá, vamos dormir, para eles pararem com esse barulho. Olha a situação, gente, que nós passamos ali, né? Trabalhamos ali mais de 2 meses, lutamos. Voltei para casa com uma decepção, porque não consegui aquilo que precisava, fiquei devendo na faculdade, paguei só alguns atrasados do aluguel, iria vencer no próximo semestre. Então eu fiquei traumatizado por esse trabalho, literalmente. Fiquei traumatizado. Como assim? Negócio de Deus? É isso? Trabalhei que nem um doido, não deu certo. Você vê como a gente culpa Deus? Culpado é Deus, não é a minha pessoa. Enfim, chegou no semestre, final do mês, agora com aluguel atrasado, faculdade atrasada, eu precisava fazer alguma coisa. Porque lá no colégio você decide, ou você trabalha, ou se você quer ter boas notas, você só estuda. Se você quer ser mais ou menos, então aí você estuda e trabalha, porque é muito estudo. Então eu falei, o que eu vou fazer da vida? Agora é as férias, eu tenho 60 dias para conseguir o dinheiro, né? E eu lembro que eu fiz algo que eu recomendo para vocês, né? Comecei a jejuar. O Senhor mostra para mim o que eu tenho que fazer. Um dia, jejuando, só sentia fome, dor de cabeça, Deus não falava nada comigo. 2 dias, só fome, a barriga falando somente. 3 dias nada, 4 dias nada, 5 dias nada. No 6º dia de jejum e oração. Eu não vou dizer que Deus desceu para mim e falou assim, Adriano, não foi isso. Mas eu senti uma paz ao decidir ir para Belo Horizonte trabalhar lá. E eu fui, gente. Peguei meu carrinho junto com meus amigos e fui para aquela capital. Nunca tinha ido lá. Chegamos lá, gente, foi um trabalho maravilhoso. Eu trabalhava com palestra nessa época, trabalhava nas empresas e tal, foi muito bom. Só que aconteceu o seguinte, uns 50 dias da campanha, eu peguei, junto com o meu irmão, nós fomos numa loja de calçados, uma grande rede, e fechamos a empresa com o patrão. E o contrato era assim, ó, a palestra não custava nada, que nós fazíamos a palestra de motivação, qualidade de vida, né, relacionamento interpessoal. Nós não íamos cobrar nada do patrão. Porém, no final nós íamos apresentar livros, que é o nosso ganha-pão. Quem quisesse comprar, o patrão ia fazer o seguinte, ia descontar em folha de pagamento, né, dividir para os funcionários e repassar o valor total para nós em cheque. Era o compromisso. Ele assinou o contrato, nós dividimos em 4 palestras, e ele falou assim, Adriano, eu vou para Goiás, eu tenho uma conferência, umas coisas para fazer lá, mas eu volto na última palestra, e os meus gerentes das lojas estarão aí com você. Falei, beleza. A primeira palestra foi uma bênção, mas vendi para quase todo mundo, né? Chegava na campanha, né? Chegava na casa da campanha, chutando caixa vazia, todos felizes, né? E quando a gente vendia, a pessoa aceitava, a gente pegava um papelzinho, né? E guardava depois para fazer o acerto com o patrão. A segunda palestra, então, maravilhosa, vendi um monte. Nossa, eu e meu irmão estava feliz da vida, né? A terceira palestra, então, arrebentando, vendendo para todo mundo. E eu com o bolso cheio de papelzinho. Falei, nossa, olha que maravilha, olha Deus, olha, bênção de Deus. Na quarta palestra, o patrão estava lá.
E aí fiz a palestra, era a última da campanha, já estava 60 dias longe de casa, longe da Poliana. E aí fiz a palestra, olha, fiz o meu melhor. O patrão se emocionou, os funcionários, os gerentes, nos abraçando, fiz uma oração com eles. Todo mundo comprou os livros, foi uma maravilha, né? E aí na hora, terminou tudo ali, o Comes e Bebes, cheguei para o Fernando, era o nome do patrão lá, peguei um chumaço de nomes assim, né? Falei, Fernando, daqui tá os nomes para a gente poder acertar. Ele falou, o que? Isso aí são das pessoas? Compraram tudo esse livro? Falei, compraram. Deixa eu ver isso aqui. Fui contando, né? Fulano comprou o livro? Falei, comprou. Não, esse aqui nem sabe ler porque comprou o livro. Não sei. E aí, gente, o valor era altíssimo. Aí sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, volta amanhã para a gente acertar. Beleza, sem problema. No outro dia cedinho, estava lá, entrei, ele me recebeu. E aí falou, vamos conferir isso aí. Aí conferimos tudo certinho e tal. O valor era alto, gente. Era 20 mil reais tranquilo, né? Aí ele falou assim, Adriano, cara, sinto muito, cara. Vai procurar os funcionários, cada um que pegou o livro, acerta com eles. Eu não vou dar meu cheque para você. Eu falei, como assim? Não, nossa empresa não tem costume de fazer esse tipo de coisa, não. E outra, você forçou a venda para eles. Eu falei, Fernando, eu forcei. Você assistiu uma palestra? Pode perguntar para cada gerente que estava presente. Eles ficaram porque gostaram, porque queriam material. Eu não forcei nada, não. Eu falei, não quero saber. Por favor, retira-se, vai atrás, se quer resolver, procura para o funcionário. Gente, eu saí derrotado. E aí pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí tentei entrar em contato com alguns funcionários e falaram assim, não, Pedro, você prometeu que ia ser descontado em folha, por isso eu comprei. Se você quer agora de volta, pode pegar, mas eu já abri tudo. E a maioria todo mundo já tinha aberto os livros. E aí não tinha como eu devolver para a loja, né? E fora que muitas pessoas tinham dado presente para outras pessoas. Eu falei, meu Deus, o que eu ia fazer? Procurando vários livros para assinar, não tinha como. Aí pensa agora a depressão que me deu. Mas Senhor, o Senhor me prometeu que me abençoaria. Não prometeu coisa nenhuma, né? Olha, eu fui lá, fiz um trabalho legal, Senhor, deu tudo certo, porque agora ele não quer me pagar. Gente, foi 10 dias assim. Eu estava estudando quase 70 dias longe de casa. A campanha já tinha acabado, todo mundo já tinha ido embora, só estava o Adriano lá. Desconsolado. Eu ligava para ele, não atendia. Ia na loja, esperava ele chegar. Quando ele entrava na loja, eu ia atrás, a secretária falava assim, não, ele não veio hoje, ele foi viajar. Mandava e-mail, não me respondia. Eu lembro que eu estava tão desgostoso da vida, já preocupado, porque a Poliana não sabia disso. Imagine só eu ligar para ela, falar, amor, eu estou aqui 70 dias, eu vou voltar para casa, mas nós vamos ser enxotados, porque não tenho dinheiro para pagar aluguel, eu não tenho como voltar a fazer a faculdade, nós vamos passar fome, porque não tenho um real no bolso. Eu não sei se eu tenho combustível para voltar. Porque é o seguinte, o valor do material que estava na mão das pessoas, aquele valor era o lucro que eu teria das outras vendas que eu fiz. Então, ou seja, se eu não recebesse, eu teria que pagar os livros. Então, todo o lucro que eu tinha ganhado ia embora mãos vazias. E eu lembro que cheguei um dia, coloquei a malinha assim no chão, o colchãozinho no chão, sentei ali no colchão, fiquei pensando, triste, acabado, arrebentado. Aí chegou o meu irmão, parou do meu lado, colocou um banquinho e falou assim, Adriano, consegui uma coisa? Eu falei, cara, não consigo nada, ele não me atende, ele não quer me receber, e Diogo, nós vamos ter que assumir esse prejuízo. Aí chegou um amigo meu, chama Ricardo, hoje ele é pastor lá no Belém do Pará. E aí ele sentou também perto de mim e falou, e aí, Adriano, como estão as coisas? Eu falei, Ricardo, tá terrível, cara. Eu não sei, por que eu vim cheirar aqui? O que eu vim fazer aqui? Aí ele falou, não, calma, Adriano. Eu falei, calma, Ricardo. Poxa, 10 dias, o cara foi sóio, o cara foi sacana, ele foi desonesto comigo, eu fiz tudo certinho, cara. Ele falou, vamos orar. Aí eu sou humano, assim como Jesus foi humano. Orar? Ricardo, você acha que eu não orei? Não é assim, muitas vezes as pessoas vêm para você, aí você está orando? Eu não estou orando, mas não responde, não vai, já estou cheio de oração, não vou orar mais não. Se você quiser orar, então ora você. Falei assim para ele, ora você. Então vamos, André, vamos orar então, tá bom, vamos orar, vai. Aí ajoelhei, eu, meu irmão e o Ricardo, ajoelhamos, aí ele começou a orar, Senhor, quem somos nós, né? Nós muitas vezes sonhamos com coisas, o Senhor nos providenciou a nossa vida para cá, o Adriano fez o trabalho dele, tá? Tô falando com Deus, né? E eu lá só aqui, né, pensando, oh meu pai, que misericórdia, desanimado, pensando como que eu ia voltar, se não tinha nem dinheiro para colocar combustível, né, para voltar para casa. De repente o celular toca, né?
E não sei vocês, mas a minha esposa ela tem um sexto, sétimo sentido para ligar na hora que não é para ligar. Tá? Então tocou o celular e falei, Poliana, mas agora? Aí peguei o celular assim, quando eu peguei o celular, eu olhei e estava escrito Fernando Calçados. Eu falei, para aí, Ricardo, peraí. Levantei, e aí respirei fundo, né? Atendi. Ele falou, Adriano, oi, tudo bem? É o Fernando. Eu falei, não tá tudo bem não, Fernando. Já falei assim. Eu falei, eu fui honesto com você, eu fiz um bom trabalho, você pode perguntar para todo mundo, você assinou um contrato, você está acabando com o meu sonho, eu tenho que voltar para casa de carona, eu não tenho condição de voltar, minha esposa está me esperando para a gente pagar o aluguel, ter comida durante o semestre, você está acabando com todos os meus sonhos, pela sua desonestidade. Eu falei, Adriano, isso aí também está me dando dor de cabeça. Fala o seguinte, vem aqui que eu vou acertar com você. Aí eu falei, nossa, eu nem acreditava, estava no telefone, eu falei, tá bom. Aí na hora eu comecei a chorar, né? Agradecer a Deus, glória a Deus, ele ficou tão feliz, né? Oh meu Deus. Aí eu lembrei que os dois estavam ajoelhados lá orando. Falou, pera. Aí voltei, terminei a oração. E aí fui lá, no outro dia ele foi e pagou tudo certo. Aí eu fiquei pensando comigo, por que Deus permitiu que eu não recebesse no primeiro dia? Esperou passar esses 10, 11 dias de sofrimento. E eu tenho comigo uma coisa. Eu vejo que Deus, Ele não dá certas coisas para mim, para você, no momento que nós queremos, mas no momento que Ele quer, porque é o melhor para nós. E eu sei que depois dessa experiência que eu tive com Ele, eu aprendi de alguma forma esperar. Muitas vezes nós ficamos apreensivos, em pé, preocupados, e Deus no silêncio. Mas lembre-se, Deus está preparando a cama para você deitar. Então perceba, eu acreditava em Deus? Acreditava. Eu tinha pensamento positivo que Deus iria resolver? Tinha. Eu falava palavras positivas, eu acreditava em Deus, nas doutrinas, na Bíblia, sim, com certeza. Mas Deus só operou no momento dele. Então, para que eu e você não sofra, se submeta à vontade de Deus. Se Ele não te responder agora ou daqui 10 anos, é porque é o melhor. E eu e você precisamos ter essa paciência de esperar. Fé não é apenas um pensamento positivo, não é um sentimento. Fé é submeter ao que Deus quer. Assim como fez Moisés, assim como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como o Tiago está falando, se Deus quiser, amanhã farei tal coisa. Então, queridos, vão para casa, Deus abençoe vocês e que vocês desenvolvam uma fé verdadeira de submissão a Deus. Não naquilo que você espera e sonha, mas naquilo que Deus revelou para você. Viva segundo aquilo que Deus revelou. Aquilo que Deus não revelou, não espere. Se Deus quiser dar, um dia Ele dá. Amém? Amém.